19, do 1 ao 10. Colocar em pé, aqueles que podem, para que possamos então fazer essa leitura. Vamos ficar um pouco sentados após a leitura. Gênesis 19, do 1 ao 10. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Antes, na sua casa, pousaremos esta noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. 5. Chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os afora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. 7. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhecem homens. Fora vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por este dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, porque tem nos sustentado conforme a sua santa e boa vontade, ó Pai. Fale agora aos nossos corações, nos ensine os seus caminhos, abra os olhos do nosso entendimento e amolde as nossas vidas conforme a sua vontade e faça-nos andar nos seus santos caminhos. Amém. Podem sentar, irmãos. Deixa o irmão Adriano dar um jeito de arrumar ali o microfone. Amém? Irmãos, nós já temos visto essa passagem e eu queria pensar com os irmãos esta noite. O tema da nossa mensagem seria o esfriamento espiritual de Ló e o afastamento de Deus. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, e quando o Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos revelando Deus, né, e nos mostrando a nossa pecaminosidade, e quando pela graça e misericórdia de Deus nós chegamos ao ponto de nos arrependermos dos pecados cometidos contra o nosso Deus, e assim, indo a Cristo arrependido, pedindo perdão pelos nossos pecados, confiando em Cristo como nosso suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós somos transformados, nós nos convertemos, como é dito popularmente, e passamos a fazer parte do reino de Deus, da família de Deus, e quando batizado da igreja de Deus. E assim nós começamos uma caminhada com o nosso Deus, com os meios com o qual Deus nos deixou para que possamos estar próximos dele, possamos servir a ele, né? E quando nos esforçamos o bastante, nós conseguimos caminhar na presença de Deus, estar perto da igreja de Deus,
estar perto dos servos de Deus, estar perto da liderança que Deus tem nos dado. Podemos desfrutar da comunhão, da paz, das bênçãos espirituais, materiais, né? Porém, esta permanência nos caminhos do Senhor, ele tem se mostrado, na vida de todos aqueles que se aproximam de Deus, um desafio. É preciso que haja empenho, é preciso que haja dedicação, um esforço, uma abnegação, para que possamos não só servir ao Senhor, mas para que possamos permanecer nos meios pelos quais Ele tem deixado para que possamos servi-lo e estar perto dele. Nós lemos essa passagem de Ló. Ló, ele havia saído de Ur dos Caldeus com Abraão. Deus havia chamado a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. E Ló acompanhou Abraão. Ló foi junto com Abraão. E Ló pôde vivenciar muitos fatos acontecidos na vida de Abraão, fatos e até bênçãos dadas por Deus a Abraão. De forma que quando Abraão era abençoado, Ló era abençoado. Quando a palavra de Deus era trazida a Abraão, Ló era conhecedor da palavra de Deus. E Ló então pôde experimentar um pouco da graça de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus, por meio da vida de Abraão, né? Mas chegou um ponto em que houve um problema. Aconteceu uma situação ali em que eles acabaram se separando, né? E nessa separação, Ló desceu até uma cidade chamada Sodoma. Essa cidade era uma cidade tremendamente ímpia, era uma cidade tremendamente pecaminosa, era uma cidade apodrecida, né, pela corrupção moral. Nós vemos uma passagem aqui onde os homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relações sexuais com aquelas pessoas que estavam na casa de Ló, aqueles anjos que haviam descido. Então nós vemos aqui Ló morando num lugar inadequado para um servo de Deus, vivendo com pessoas inapropriadas, né? E também sofrendo por isto. E eu gostaria de vir esta noite com os irmãos que ver por meio e ver através da vida de Ló, que nós podemos ver o quanto um filho de Deus pode perder por se embaraçar com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. O propósito é que nós vejamos, né, que vamos ver esta noite, para que não incorramos no mesmo erro que Ló. A verdade é que eu queria que a vida de Ló e esses acontecimentos da vida de Ló fossem um aviso para nós, para que a gente para que nós não precisemos passar pelas mesmas dificuldades pelas quais Ló passou com a sua família, né? Por outro lado, para que nós possamos continuar firmes nas nossas caminhadas com o Senhor, individualmente, como família e também como igreja. Ló, nós podemos ver, é claro que lendo todo o contexto, em alguns capítulos para frente e para trás, nós vemos que Ló se casou com uma mulher carnal. Esta mulher, ela virou uma estátua de sal quando Ló foi tirado com sua família de Sodoma, né? Ele não só se casou com uma mulher carnal, como Ló vivia em uma cidade carnal, né? Um ambiente completamente impróprio para que um servo de Deus viva, né? E ele não só vivia nessa cidade carnal, mas ele chegou a essa cidade carnal por motivos carnais, por razões, na verdade, carnais. E ele acabou perdendo a sua família por conta de tudo o que aconteceu. Ele acabou perdendo e ferindo e manchando todo o seu testemunho que ele tivera até então, estando com Abraão. E, sem dúvida, ele acabou perdendo qualquer galardão que ele pudesse ter alcançado. Ló é um daqueles que não receberão inteiro galardão, né? Como diz o nosso apóstolo Paulo. Eu queria ver com os irmãos que, enquanto exemplo para nós, né, enquanto exemplo, Ló permanece vivo como um aviso para cada um de nós. E assim ele permanecerá vivo enquanto o Senhor Jesus não voltar. Permanecerá vivo como um aviso para todos aqueles servos do Senhor que estão nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor, buscando agradar ao Senhor,
Como aviso para todos aqueles que têm procurado com zelo cuidar da sua família, cuidar da sua igreja, do seu testemunho, bem como da sua vida espiritual. Ele sempre será um exemplo para nós. Nós não podemos esquecer de que, apesar de tudo que aconteceu, Jó era um homem justo. Não é? Jó era um homem justo. Todos são salvos pela graça de Deus. E é esta graça que nos leva aos céus, não nada do que venhamos a fazer. Deixa aberto em Gênesis capítulo 18, vamos rapidamente a 2 Pedro 2,7, onde vai falar algo a respeito deste homem chamado Ló. 2 Pedro capítulo 2, verso de número 7. Amém? Aqui o contexto está falando justamente de falsos mestres, enganadores, e ele começa a falar de Ló, mas vamos só ao versículo 7, que é dito a informação que nos interessa. Diz assim, 2 Pedro 2,7. Ele livrou o justo Ló. Ló, apesar do lugar onde estava, apesar da vida que vivia, apesar dos problemas que estava envolvido, apesar das consequências que trouxe as suas má posicionamento, a sua má vida, as suas más escolhas, Ló era um homem justo. Diz então, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Não vai dar tempo de nós falarmos disso, mas Ló era um homem justo que vivia uma cidade ímpia, pecaminosa, estava enfadada de toda aquela situação. Porém, este homem justo, que vivia numa cidade apodrecida pelo pecado, não tinha forças para sair daquela cidade. Isso mostra o quão rapidamente e de uma maneira acentuada nós podemos esfriar espiritualmente a tal ponto de não termos forças por si só de nos livrarmos de certas situações. É preciso que haja uma ajuda externa ou, como no caso de Ló, uma intervenção divina. Amém? O fato de Ló ser um homem crente, estar sofrendo numa cidade ímpia como esta, isso faz dele um alerta ainda maior para todo aquele que é cristão, para todo aquele que realmente é um convertido, que é um servo do Senhor. Mesmo aqueles que conhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mesmo aqueles que estão debaixo dos cuidados de Deus, mesmo aqueles que estão em constante contato com a palavra de Deus, mesmo aqueles que têm buscado a Deus pelos meios bíblicos, ou seja, por meio de cultos, participação da igreja, estudos da Bíblia e oração, mesmo essas pessoas podem cometer erros. Isso não isenta ninguém de andar errado ou de fazer tolice, espiritualmente falando. Isso nos mostra que até os cristãos, até os mais cuidadosos, se eles não vigiarem, se eles não orarem, eles podem cometer erros. E eles podem sofrer muitos danos causados, não é, por esses erros. Todo crente, todo cristão, todo irmão, toda irmã, se eles falharem, se eles realmente falharem em seu dever de vigiar, em seu dever de orar e de permanecer fiel a Deus, ele cai, ele sucumbe. E este cair, este sucumbir, não necessariamente acontece quando uma pessoa sai da igreja. Não é? Não necessariamente seria desta forma. O esfriamento espiritual da vida de Ló e o seu afastamento de Deus e também dos caminhos do Senhor são vistos em alguns pontos que nós vamos estudar esta noite. Não é? E eu queria pedir a atenção dos irmãos para que a gente possa aproveitar melhor o que nós vamos estar lendo e meditando esta noite. Não é? Como nós vimos aqui, quando dois anjos chegaram a Sodoma, é dito que eles encontraram Ló e foram encontrados por Ló. E é importante o que é dito aqui,
aonde Ló estava, não é? No versículo 1 do capítulo 19, diz assim, né? Ló estava sentado à porta da cidade. Gênesis 19, 1. Vamos voltar até lá. Amém? Diz assim, Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Como já vimos anteriormente na nossa EBD, só se assentava às portas das cidades nesta época aquelas pessoas que tinham algum tipo de liderança, ou seja, aqueles homens que julgavam as questões sociais e políticas da cidade. Estes eram os homens que se assentavam à porta da cidade. Né? Veja, irmãos, que coisa, eu diria assim, demasiadamente triste, quando nós olhamos para essa situação da vida de Ló. É fato e é certo que hoje, talvez, muitos almejariam este lugar que ele tem, porque era um lugar de respeito, era um lugar de destaque, era um lugar de ostentação, era um lugar de evidência, porém não entre o povo de Deus, mas entre pecadores. E por isso que eu digo para os irmãos que esta é uma situação demasiadamente triste. Por quê? Porque tempos atrás, este homem chamado Ló, ele estava longe dessa situação pecaminosa. Ele estava longe dessa cidade depravada. E ele vivia de uma maneira segura com um homem de Deus chamado Abraão. Ele andava com Abraão. Ele era companheiro de Abraão. Abraão o chama de irmão. Ele era sobrinho, mas Abraão o chama, na verdade, de irmão. E na presença de Abraão, junto com Abraão, Ló tinha paz, não é? Ló tinha estabilidade, não só espiritual, mas também material. Ló tinha um convívio familiar, né? Ló, nós podemos dizer que ele participava do culto de adoração a Deus, né? E Betel ofereceram sacrifícios, né? Um foi chamado Casa de Deus. Então, nós vemos um homem que estava, assim, caminhando de uma maneira, assim, a contento espiritualmente, que tinha progressos espirituais, que tinha uma certa segurança, uma certa estabilidade espiritual, vivendo com pessoas boas, pessoas crentes, pessoas tementes a Deus. Ele era o irmão daquele que a Bíblia chama de amigo de Deus. Ele estava debaixo dos cuidados de Deus, dos olhos de Deus, ele estava ao alcance de Deus. Quando Deus abençoava Abraão, acabava abençoando Jó. Quando Deus falava com Abraão, essa palavra chegava até Ló, perdão. A palavra chegava até Ló. Porém, agora nós vemos ele numa situação completamente deplorável espiritualmente falando. Né? Talvez o lugar que ele tivesse alcançado, conquistado em Sodoma, sentado naquela porta, fosse um lugar almejado e desejado por muitas pessoas que habitavam naquela cidade. Porém, não era um lugar apropriado para um servo de Deus. Nós não devemos buscar os lugares que são honrados por pessoas que são mortas espiritualmente. Jamais devemos proceder dessa forma, dessa maneira. Porém, agora Ló está vivendo bem no meio deles. Perceba como foi gradual o esfriamento e o afastamento de Ló, de Abraão, de Deus e dos caminhos de Deus e do próprio Deus. Veja como foi o declínio espiritual de Ló e como foi o declínio espiritual também da sua família. Não é? Para aceitar viver as coisas de um mundo, de uma cidade tão pecadora que Deus acabou destruindo. Volte até o capítulo 13 de Gênesis, irmãos. Vamos ver aqui o problema, o motivo fez com que Ló e Abraão não pudessem mais habitar juntos, não pudessem mais estar juntos. Gênesis capítulo 13, o versículo de número 6. Amém?
Gênesis 13, capítulo 6, diz assim: E não tinha capacidade a terra para poderem habitarem juntos, Ló e Abraão, porque os seus bens eram muitos. Nós temos duas coisas aqui para olharmos. Primeiro, a maneira que Ló havia sido abençoado enquanto estava com Abraão. Mais à frente nós vamos ver Ló saindo de Sodoma e Gomorra, com a mão abanando. Irmãos, sem nada. Né? E diz assim, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos e nós deduzimos que aqui está escrito assim aconteceu e assim foi. Quando lemos, nós pensamos, parece que nada poderia ser feito. Será? Será que nada poderia ser feito? Será realmente que a vida de dois homens de Deus foram separadas? Será que a vida de um homem de Deus foi arruinada por conta de não conseguirem resolver uma questão material? Muitas vezes nós vamos ver falta da nossa parte algum tipo de esforço, de dedicação e até de abnegação para que a gente se mantenha firme com Deus, com a igreja, com a comunhão. Se necessário, abra mão de algo, não é? Abra mão de algo. Nós vemos que o propósito de Abraão não necessariamente era que Ló fosse embora. É que a situação chegou a tal ponto que Abraão falou assim, eu não quero de forma alguma ter nenhum tipo de atrito com você, meu irmão. Eu quero ter paz com você. Não é? Por isso da proposta de Abraão. Mas a Bíblia não diz que Abraão estava fechado a uma contraproposta. Veja o que é dito aqui no versículo número 8 do capítulo 13. Abraão diz que paz deveria haver entre eles. Diz assim, Gênesis 13, 8. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti. Não é? Isso é maravilhoso, nós vemos um líder tomando um cuidado necessário. Eu falo assim, eu não quero ter qualquer tipo de problema com você. Não é bom que haja contenda, divisões, que haja separações, que hajam questões entre nós, que haja diferenças entre nós. Eu falo assim, não é bom. Eu falo assim, e também entre os meus pastores e os teus pastores. Por que não é bom? Por que Abraão não queria? Ele falou assim, porque nós somos irmãos. Tá? Isso deveria estar acima de toda e qualquer coisa, todo e qualquer sentimento, todo e qualquer bem material, toda e qualquer situação circunstancial. Irmãos, o que eu queria ver com os irmãos aqui, a primeira coisa que eu queria ver com os irmãos bens é bom? É bom. Prosperidade é boa? Boa. Sim, como não? É bom crescermos e termos mais para que tenhamos uma vida mais confortável, para que possamos ajudar mais pessoas. É bom. É errado você ter bens e dinheiro? De forma alguma. Não é errado. De forma alguma. Porém, é problemático quando as suas posses, os seus bens se tornam uma maldição na sua vida. Quando ela te afasta do Senhor, das coisas do Senhor, dos caminhos do Senhor. Te afasta dos homens de Deus, dos servos do Senhor, da igreja de Deus. É problemático quando as posses se tornam uma maldição, de forma que te impeça, ou que impeça que os servos de Deus fiquem juntos. O que está separando Ló de Abraão, irmãos? É alguma diferença pessoal? Ló não aguentava mais Abraão, ou Abraão não aguentava e suportava mais Ló?
O que está separando esses homens de Deus são suas posses. Por isso eu falo que é complicado e é um grande problema quando posse se torna uma maldição que te impede de ser verdadeiros servos de Deus e que impede que servos de Deus permaneçam juntos. Quando posses te afasta da comunhão, quando posses te afasta da igreja, quando posses te afastam do convívio com o povo de Deus. Lembre-se, eu disse que o que nós estamos vendo aqui é um alerta para nós. Alguém pode estar pensando, pastor, na nossa igreja, quem vai ter dinheiro desse tanto? Não sei, irmãos. Como eu não sei se precisa de dinheiro desse tanto para que isso aconteça. Não é? Mas o fato é que acontece. E precisamos estar preparados e vacinados contra esse tipo de coisa. Essa vacina eu tomo, tá? Capítulo 13, o versículo de número 9 diz assim. Amém? Não está toda a terra diante de ti? A pergunta que Abraão faz a Ló. Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a... Por que Abraão que disse isso, irmãos? Por que ele falou isso? Por conta do que ele diz no versículo 8. Eu quero paz com você. Somos irmãos. Nós poderíamos muito bem ter dito assim, não, meu irmão, não, meu tio, né? Não, meu abençoador. Se esse é o problema, eu abro mão de uma parte dos meus bens. Eu vendo. Né? Abraão era rico em animais e em prata e outras coisas. Eu poderia trocar o gado dele em prata e acabou o problema. Só que o problema de Ló não era somente externo, era interno. O amor ao dinheiro. Como diz lá, se eu não me engano, 1 ou 2 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos transpassaram-se a si mesmos. Né? Muitas vezes, irmãos, nós podemos resolver certas situações, desde que abramos mão de algo que julgamos ser importante. Não é? Veja, vidas valem mais do que posse. Relacionamentos valem mais do que outras coisas. Não é? Aquele homem que plantou e colheu aquele horror, encheu os seus celeiros e falou assim, vida tenho abundantemente, deita-te e regala-te. Deus falou assim, louco, esta noite pedirá a sua alma. O que você ajuntou aí? Para que vai servir? Você não vai levar isto. O que você leva daqui são aquelas obras que são feitas no Senhor. Riquezas conquistadas em obediência à palavra de Deus, que te acompanharão pela eternidade. Quando Abraão fez esta proposta a Ló, quando ele disse, não está toda a terra diante de ti, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Qual deveria ter sido a resposta de Ló? Eu deveria ter dito assim, não. Não, meu irmão, não vou fazer isso. De forma alguma. De forma alguma, as minhas cabras, meus bodes, meus bois, minhas galinhas, vai me afastar de ti. De forma alguma, eu vou deixar a igreja. De forma alguma, eu vou deixar o meio pelo qual Deus fala comigo, até muitas vezes me abençoa, me ajuda e me socorre. De forma alguma. Vamos procurar uma outra forma de resolver isso, né? Vamos procurar um outro meio para que possamos resolver isso. Ele deveria ter dito não e buscado uma solução para este problema. E ele não deveria ter deixado Abraão. Nós vemos um homem deixando Abraão com famílias, bens e servos. E os servos estavam brigando. Quando está em Sodoma e Gomorra conversando, a conversa acontece entre os anjos lá, não tem mais servos. Não é? Quando ele sai de Sodoma, não tem mais nem esposa. Irmãos,
Nós devemos nos esforçarmos para que possamos permanecer fiéis aos meios que Deus tem nos abençoado, aos meios que Deus tem cuidado de nós, tem nos alimentado. E um desses principais meios é a igreja. Lembre-se, isto é um alerta. Não estou dizendo que é a situação de ninguém está fazendo isso, nem passando por isto. Nós estamos estudando sobre o esfriamento espiritual da vida de Ló e o seu afastamento de Deus e dos seus caminhos. Não é necessário que a gente passe por isso. Não é necessário que você passe por isso. Não dá para falar, mas imagina os problemas familiares que Ló enfrentou em Sodoma e Gomorra. Né? Nós o vemos lá em Sodoma e Gomorra com sua mulher, suas duas filhas, as suas filhas já prestes a casar com aqueles homens totalmente ímpios que moravam naquela cidade totalmente depravada que foi destruída. Não é? Uma outra coisa que nós podemos ver. É problemático também, irmãos, quando os seus liderados se comportam, né, se conduzem de tal forma que influencia as suas decisões de uma forma errada. Não é? Quando você toma dores ou toma partido daqueles que são seus liderados, mas que o sentimento, a ambição é o que norteia a solução que você encontra para aquele tipo de problema. Então, é um problema quando aquelas pessoas que você está acima, que você lidera, quando o pai lidera a sua esposa, os seus filhos, estão todos liderados por você. É um problema quando a sua esposa e os seus filhos estão com problemas, estão com algum tipo de dificuldade, e o seu comportamento inadequado, a sua conduta inadequada, elas te influenciam a tomar posições erradas. Complicado, né? Complicado essa questão. De repente, por conta da minha esposa estar sofrendo algum tipo de coisa, eu tomando as dores dela, não raciocino de uma forma correta, não penso no todo, só penso naquela questão pontual e tomo decisões partidas, talvez, da ferida que foi criada nela. Não, irmão Wanda, te ofenderam, te maltrataram. Faz o seguinte, vamos arrumar nossas roupas, vamos pedir desligamento dessa igreja e vamos embora dessa igreja. Foi justamente o que Ló fez. Quando os seus pastores estavam brigando com os pastores de Abraão, ele chamava num cantinho e falou assim, ó, não é assim, se comportem direito, vocês estão fazendo errado, não é? Entendam, nós temos o que temos por conta de Abraão, estamos aqui por conta de Abraão, somos abençoados por meio de Abraão. Abraão é o canal, o meio pelo qual Deus tem feito por nós tudo isso que nós temos visto. Então, se estão brigando por pasto, deixa o pasto para eles, não caçem confusão, eu não quero que vocês façam isso. Isso não vai ser bom para vocês, para suas famílias, para a minha família. Tanto é que mais adiante nem se menciona esses tais servos brigando. Versículo 8 é o que diz no capítulo 13. E disse a Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti. Mas no anterior, no 7 ano, diz, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Sabe o que nós vemos aqui, irmãos? Ló não foi capaz de colocar ordem na sua casa. Pelo contrário, ele foi influenciado de uma maneira negativa para que tomasse más decisões, escolhesse maus caminhos. E sofreu por conta disso. Não é? Não foi fácil a vida de Ló. Ele deveria ter buscado Abraão e dito assim, meu irmão, assim, eu não quero me afastar de você. Né? O que a gente pode fazer para resolver?
Qual a sua solução? Não é? Eu sei que você quer ter paz comigo e está disposto a fazer isso, mas eu gostaria de continuar com você. Não é? Eu te respeito, eu te vejo como um exemplo para a minha vida. Não é? Eu vejo o seu serviço a Deus como um exemplo para mim. Eu não quero sair de perto de você. Eu quero continuar com você. Eu quero continuar o respeitando, eu quero continuar o honrando, eu quero continuar o servindo. É problemático quando um cristão não consegue e não consegue se acertar com o seu líder espiritual. Todo mundo está pensando em igreja, né? Mas você, meu irmão, é o líder espiritual da sua casa. A questão começa micro e se torna macro. É problemático quando um cristão não consegue se acertar com o seu líder espiritual. Abraão queria paz e bom convívio. Ele deixou isso bem claro. Ele deixou isso bem nítido para que Ló pudesse então entender. Ele disse, ora, não haja contenda entre mim e ti. Isso não é de Deus. Briga não é de Deus, separação não é de Deus, desavença não é de Deus. Né? Então, Ló, eu sou de Deus. Se assim é, siga o seu caminho. Né? Quando um homem de Deus, irmãos, ou quando mesmo uma mulher de Deus, por problemas, ou talvez por motivos seculares, não consegue se acertar com o seu líder espiritual, a coisa está muito ruim. A situação está bem complicada. Ela está bem delicada na realidade. Ló não foi capaz de solucionar e resolver o problema dos seus liderados como líder. E quando isso acontece, o problema é certo. A dificuldade virá. Os apertos virão, as angústias também virão. Ló não foi capaz. Porque a contenda aconteceu e a solução para o fim da contenda foi Ló ir embora com sua família, com seus servos, com seu gado, com tudo o que tinha. Ou seja, ele não resolveu o problema. Ele fugiu do problema. Depois o problema o encontrou novamente. Não adianta fugirmos do problema. Não adianta criarmos paliativos. O ideal é que nós resolvamos o problema. E quando o problema existe, não ataque as pessoas, ataque o problema. O motivo da dor e do sofrimento é o problema e não as pessoas. Não é? Versículo 7 que diz assim, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Um grande problema é também quando você não consegue conduzir os seus liderados de forma que os seus liderados te levam a separações e rupturas. Né? O único partido que você deve tomar é o partido de Cristo. São as causas do Senhor. Contra as verdades de Cristo, você não deve tomar partido em nada. Contra a igreja de Cristo, contra as normas de Cristo, não é? Então é problemático quando isso leva à separação e a rupturas que envolvam a sua vida espiritual, que envolvam a sua comunhão e que envolvam o seu serviço a Deus. É facilmente entendido e é facilmente percebido que o serviço e a adoração de Ló a Deus e da sua família foi prejudicado, foi perdido, irmãos.
E é interessante que o mesmo motivo que separou Ló de Abraão foi o motivo que levou Ló a habitar em Sodoma. Riquezas. Né? Ele escolheu as pastagens mais verdes do seu gado. Não sabemos se a pastagem oposta era tão boa quanto ou pior. Mas mesmo que fosse pior, Abraão foi para lá. Sabemos que não era tão pior porque Abraão ficou em Canaã. Quem deixou a presença de Deus em um lugar que Deus queria que eles estivessem foi Ló. Porque Canaã era o lugar do povo de Deus. E quando você deixa um lugar que é o lugar do povo de Deus e vai para um lugar onde não é o lugar dos servos do povo de Deus, dificuldade e sofrimento. Por isso eu digo, lute para ficar onde Deus quer que você esteja. A luta, né, que muitas vezes pode ser árdua, o trabalho que isso vai gerar, compensará, valerá a pena futuramente. Com certeza valerá a pena, não é? Ló estava tomado pela concupiscência dos olhos, não é? Como diz 1 João 2,16. Ele escolheu por conta da concupiscência dos olhos. Versículo 13, capítulo 10 de Gênesis ainda. Amém? Diz assim, depois da proposta de Abraão a Ló, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, você vai para frente, eu vou para trás. É dito que, e levantou Ló os seus olhos, ele olhou a toda a sua volta, e viu toda a campina do Jordão. Porque toda a campina do Jordão atraiu a atenção de Jó. Porque era bem regada, materialismo. Né? E aquilo foi assim, foi o golpe de misericórdia para que ele virasse as costas para Deus, porque virar as costas para Abraão era a mesma coisa que virar as costas para Deus, e se lançasse no mundo. Ele diz que viu que era bem regada. Talvez ele tenha visto ali uma grande oportunidade de crescimento dos seus animais. Talvez ele pensou, aqui meu gado vai crescer e eu vou ter o dobro de gado. Né? Talvez aqui eu me tornar um grande pecuarista. Continuando. Bem regada, antes que o Senhor tenha destruído Sodoma e Gomorra. Porque depois que ele destruiu, sobrou nada. Alguns dizem que onde era Sodoma e Gomorra era o Mar Morto. E não nasce nada. Diz assim, e era como o jardim do Senhor. É claro que nada horroroso e feio vai fazer com que você deixe os caminhos do Senhor. Tem que ser algo muito bonito, muito chamativo e muito bom. Não é? Agora, um lugar que era como o Jardim do Éden, não é? Uma oportunidade que o mundo inteiro corre atrás e apareceu para mim, não é? Mas em que circunstâncias? A que custo? Era como o Jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló foi tomado e Ló foi dominado pelaquela visão, pelo que ele havia visto. 1 João 2,19, concupiscência dos olhos. Quando ele olhou e viu aquilo, e aquilo encheu os seus olhos, e aquilo o prendeu, e aquilo o ganhou, o que aconteceu? Olhando dentro de toda aquela campina, que era bem verde e regada, que era como o jardim do Senhor, Ló tirou os seus olhos da sua referência espiritual. Quem era a referência espiritual de Ló? Abraão. Era Abraão. E Ló entregou-se aos desejos da carne e à cobiça, etc, etc, etc. Ele não teve um olhar espiritual. Ele só viu e ele só pensou em seus negócios. Eu fico muito triste quando uma família da nossa igreja se muda para outra cidade por conta de melhorias e vai para um lugar onde não há uma igreja onde ele possa
estar com a sua família. Fico muito triste, eu fico muito sentido com isso. Né? Não estou dizendo que ele está errado, mas eu me penalizo porque a gente tem visto muitos casos que não tem dado certo. Não tem funcionado, na verdade. Uma outra coisa, Ló não se importou nem um pouco de estar se afastando de Abraão. É complicado quando você não valoriza a igreja, você não valoriza o ajuntamento, a comunhão, quando isso nada importa para você. Isso mostra o quanto você já está frio, espiritualmente falando. O quanto você já foi contaminado. Ele não se importou de estar se afastando do homem por meio do qual ele estava e era abençoado. Na verdade, podemos dizer que Ló ficou cego. Ceguinho. Não é? Ló não se importou de se afastar da fonte da palavra de Deus. A palavra de Deus vinha a Abraão. Longe de Abraão, longe da palavra de Deus. Ele não se importou. Assim bem como muitas vezes acontece que as pessoas não se importam de se afastar de uma igreja que prega biblicamente o Evangelho. Que traz mensagens bíblicas que enaltecem, glorificam e agradam a Deus. Não mensagens que são trazidas para agradar as pessoas que estão frequentando a igreja. Não é? Mas muitas vezes isso pode não ter nenhum tipo de valor, né? Versículo 11 do capítulo 13. Vê se a gente consegue caminhar. Nós vemos Ló aqui, irmãos, fazendo Ló tomou a pior decisão de toda a sua vida. A decisão que destruiu a sua família, destruiu o seu testemunho, destruiu a sua vida com Deus, que levou ele, como nós vamos ver, a uma situação miserável. O 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, para longe de Abraão, apartando-se um do outro. Nós não podemos deixar a igreja de Deus. Nós não podemos deixar os meios pelos quais Deus tem nos abençoado, tem falado com nós, tem nos sustentado, tem nos ajudado. Nós não podemos nos afastar daquelas pessoas. Irmãos, assim, um exemplo, se eu conhecesse um irmão que servisse Deus de tal maneira que Deus o abençoasse grandemente, que tudo que ele fizesse, Deus fazia com que prosperasse, que abençoasse. Eu não ia largar da barra da casa desse homem por nada. Aonde ele fosse, eu ia. Se ele quisesse um carpidor de carro, eu ia carpir, eu ia lavar o carro dele, eu ia limpar a casa dele, mas eu ia estar perto dele. Muitas vezes nós não levamos isso em conta. Muitas vezes nós andamos com os contendedores. Quem causa contenda é contendedor. Como? Obrigado, irmãos. Com os contendedores. Nós não andamos com aqueles que regam a paz, mas com aqueles que instigam a discórdia. Nós não andamos com aquele que é espiritual e que em tudo se esforça para agradar ao Senhor. Nós andamos com aquele que vem no culto, mas curte alguma coisa da vida, que é alguma coisa do mundo, quer tirar uma casquinha aqui, uma casquinha ali. Sabe por quê? Porque apesar de cristãos, somos maus, pecadores, egoístas, arrogantes, prepotentes. Precisamos em muito ainda ser trabalhados pelo Espírito do Senhor. Muito. Muito. Nós preferimos andar com aquelas pessoas que causam escândalo contra a doutrina, que ferem a santidade da igreja, do que estar do lado daqueles que prezam pela justiça e a santidade. Isso é terrível. Isso é terrível demais, irmãos. Você preferir apoiar
aquele que mancha o nome de Cristo, que mancha o nome da igreja, estar perto daquele que ofende a Deus e virar as costas para o homem de Deus, isso é triste demais. Foi o que Ló fez. Na realidade, a promessa de ser feita uma grande nação foi feita a quem? A Abraão. Abraão. Não é isso? Então as promessas vinham a Abraão. Consequentemente, longe de Abraão, longe das promessas. Não é assim? A palavra vinha a Abraão. Longe de Abraão, longe da palavra. Não é? Longe daquele que recebeu as promessas e que obedecia a Deus e quem recebia a palavra de Deus, longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus e, consequentemente, longe das bênçãos do Senhor. A pior situação de um crente, de um salvo, é estar longe de Deus e longe da sua igreja. Igreja por meio da qual Deus tem cuidado e abençoado o seu povo. Igreja por meio da qual o Senhor se manifesta ao mundo. Não abram lá, Efésios 3:10 diz: porque agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Caminhando, Ló, ele escolheu estar bem, mas bem próximo do pecado. Ele escolheu se aproximar muito mais das tentações do que do lugar seguro. Ele não pensava como Davi. Eu preferia estar na casa de Deus do que habitar na tenda de impiedade. Preferia estar à porta da casa de Deus, quem está dizendo é um rei. Ele preferia ser porteiro, mas estar na igreja, do que estar em qualquer lugar deste mundo. Um rei que tem esse conhecimento, esse propósito, que é ser porteiro da casa de Deus, mas quer estar na casa de Deus, você acha que alguma coisa vai tirar ele dali? Talvez Ló pensasse que poderia se garantir. Como assim se garantir? Já falou com aquele irmão? Olha, irmão, o que você está fazendo? Minha irmã, meu irmão, isso está errado, isso não agrada a Deus. Né? Esse caminho não é bom. Você vai acontecer alguma coisa de ruim com você. Você pode prejudicar a sua vida espiritual, pode prejudicar o teu testemunho, pode prejudicar o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Mas não, eu sei o que está acontecendo. Eu sei de tudo isso que você está falando, pastor. Pode ficar em paz, não vai acontecer. Eu me garanto. Já viu isso? Muitas vezes não é dito como frases, mas com atitudes. Eu me garanto. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Pastor, está tudo sob controle. Eu creio nisso. Só não sei de quem. Né? Só não sei sobre o controle de quem está. Mas que está sob controle está. Versículo 12 do capítulo 13. E habitou Abraão na terra de Canaã. Que era a terra da promessa, ali era o lugar que Deus queria, e é ali que Deus queria que todos estivessem. É como a igreja, ali é que Deus criou, Ele instituiu, comprou com seu próprio sangue, é ali que Ele quer que os crentes estejam. E habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló, opostamente, né? E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Irmãos, Ló, ele é muito parecido com Eva. Sabe por quê? Deus falou para Eva assim, e Adão, não comam este fruto. Esse fruto vai matar vocês. Em lugar de Eva ficar o mais longe possível daquela árvore destrutiva, ela fez o quê? Ficava rodeando, cara. É igual Ló. Em vez de ele ficar o mais longe possível daquela cidade depravada, pecaminosa, corrupta, que Deus abominava, o que ele fez?
Foi caminhando, caminhando, caminhando até estar lá dentro. Como Eva, Ló e sua família estava muito próximo do pecado. Muito próximo do pecado. Isso não é bom. Isso não dá coisa boa. Na verdade. Irmãos, quanto mais longe vocês conseguirem ficar de pensamentos, ambições e situações que podem te levar ao pecado, melhor. Como diz o versículo 12, pouco tempo depois, Ló já estava morando em Sodoma. Não só isso, ele fazia parte da política da cidade. Né? Sentava à porta e estava ali ajudando a julgar os casos da cidade. Como disse, Jó já fazia parte da liderança daquela cidade que afrontava a santidade de Deus. Eu me converti em 92. Em 92 eu conheci um homem que já era velho, eu já tinha 92 anos. Olha que coisa. E ele falava assim, irmão Marção, o diabo entra na vida do crente com um sapatinho de veludo. Ele não faz barulho. Quando você vê, ele já está lá dentro. Essa é uma grande verdade. Eu me garanto, eu dou conta, eu estou no controle. Nós devemos ser completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor. Nós não sabemos para onde ir, não sabemos escolher, não sabemos falar, não sabemos criar os nossos objetivos, não sabemos montar a nossa escala de prioridade. Nós em tudo precisamos do nosso Senhor. Em tudo nós precisamos do nosso Deus. Caminhando para o final. Este homem que andava com o amigo de Deus, este homem que tinha muitas posses, este homem que era rico, este homem que tinha muitos servos, este homem que tinha uma família, este homem que chegou a ser líder de uma cidade completamente ruim, este homem acabou no fundo, mas bem no fundo do poço. Capítulo 19, versículo 30, a gente não vai ler todo até chegar lá, porque senão ficaria muito demorado. Tentei fazer isso no último domingo e não deu certo. Vamos lá. Aqui então os anjos já tinham aparecido a Ló, já tinha tirado Ló com a sua família dentro da igreja, dentro daquela cidade. Aquela cidade já havia sido destruída, Deus mandou fogo do céu e acabou com aquela cidade. Enquanto Ló saiu com a sua família da cidade, a sua mulher olhou para trás. Deus havia dito, não olhem para trás, ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. E Ló saiu dessa cidade, ele e as suas duas filhas. Não levou genro, não levou servo, não levou galinha, não levou passarinho, canarinho, não levou nada. Saiu com a mão na frente, a outra atrás. Ele só conseguiu livrar e salvar a sua vida. Um homem que era rico, se estivesse com Abraão, só Deus sabe como estaria a situação deste homem. Com certeza muitíssimo melhor. Mas ele saiu, ele e suas duas filhas. E olha só, versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. E as duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E ele foi morar no hotel 5 estrelas, porque Ló era o prefeito de Sodoma. Era o amigo do Abraão, amigo do amigo de Deus, porque ele tinha muitos gados, muitos servos, era um homem muito rico. E ele foi morar em uma caverna. Não brinque com o pecado, onde o pecado pode te levar. Não acha que você é autossuficiente, que você está no controle, que você dá conta. Você não dá conta. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Parece aqueles filmes que a gente está até vendo, né? Meio romântico. De repente o cara tem, de repente ele perde tudo, vai morar de favor na casa dos outros. E como a salvação é pela graça, Pedro nos diz lá que ele era justo e ele foi salvo. Não é? Não abra, mas a gente vê 1 Pedro 2,7. 1 Pedro 2,8 diz:
Porque este homem justo, Ló, habitando entre eles, aqueles moradores de Sodoma e Gomorra, todos pecadores inimigos de Deus, que mereceram e foram condenados pela santa ira de Deus, afligia todos os dias a sua alma justa. Mas ele não tinha forças para sair de lá, porque ele se enganou quando ele disse: eu dou conta e eu estou no controle. Diz que, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas, um homem salvo que se afastou de Deus e acabou na desgraça. Ele perdeu tudo por causa da sua infidelidade ao Senhor. Ele perdeu filhos, como a gente vai mais para frente, o que vai acontecer. Ele perdeu esposa, reputação, caráter, bens, e no fim acabou na desgraça, na miséria. Mas o fato que nos conforta é que Deus não deixou Ló em Sodoma. Quando Cristo voltar, ele vai levar todos os salvos, não importa onde ele esteja. Isso é bom saber, né? Isso conforta a gente, né? Ele não deixou Ló em Sodoma, trouxe para fora. A esposa de Ló era salva? Não sei. Passa para frente. A Bíblia não nos diz isso, na realidade. Como é triste uma pessoa viver tão perto de Deus, experimentar tanto de Deus, tanto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, dos carinhos de Deus, dos cuidados de Deus, do amor de Deus, e depois se afastar. E levar sua vida até morrer em um estado que deixa um ponto de interrogação se era salvo ou não. Essa foi a condição da vida da mulher de Ló. Ficar na dúvida sobre a salvação. Que Deus nos ajude a olhar para Deus e para as coisas dele, mas nunca para o mundo e as coisas do mundo. Desde que elas sejam verdinhas, que pareçam como o jardim do Éden. Que nosso desejo de conforto, que nosso desejo de status, que nossas posses, que nosso orgulho, nosso individualismo e outras coisas muitas mais, nunca nos afaste de Deus, nunca nos afaste da sua igreja, nem da comunhão com os irmãos. A última vez que vemos Ló no Velho Testamento é uma coisa muito triste. Mas muito, muito, muito triste. Ele se encontrava numa situação tão deplorável, mas tão deplorável. Aquele homem que outrora estava andando com um amigo de Deus, chamado Abraão. Aquele homem que tomava parte das bênçãos de Deus, junto com este amigo de Deus. Aquele homem que ouvia a voz e as vontades de Deus por intermédio deste homem de Deus. Este homem está morando numa caverna. A gente não vai ler, mas agora ele não só mora numa caverna, nem é o resto do capítulo 19 e 20. Agora ele mora numa caverna e é um bêbado. Além de ser um bêbado, ele cometeu incesto com as suas duas filhas. Irmãos, o homem que começou na casa de Deus em Betel, não é? Andava com Abraão, um amigo de Deus, acabou numa caverna com as suas filhas grávidas dos seus próprios filhos. É o fundo do fundo do fundo do poço. Ele saiu de Betel com a esposa, filhos, gados, ovelhas, tendas, companheiros, riquezas, mas acabou sem nada. Os filhos que nasceram de Ló, que teve relação sexual com as suas filhas, foram um tormento na vida de Israel. Um tormento na vida do povo de Deus. Durante todo o tempo. O resultado ou as consequências ruins de se afastar de Deus, muitas vezes ela ficará para sempre com o crente. Escolha bem, pense bem, pondere bem, escolha o seu lado. Não fique do lado do pecado, fique do lado da justiça.
O pecado, o afastamento e a rebelião são coisas degradantes, são coisas vergonhosas, que trazem somente desgraças e vergonhas para as suas vidas. O pecado leva as pessoas para mais longe de Deus do que elas gostariam e mantém elas lá mais tempo do que elas gostariam. Morando numa caverna, bêbado, pai dos filhos das suas filhas. Que maneira triste de terminar a vida, irmãos. Que maneira triste. Que isso seja um aviso para nós. Que você tome isso para a sua vida. E eu digo, faça diametralmente oposto de tudo que ele fez. E que seja um aviso, porque Deus nos dá esses avisos, porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos ver fiéis a Ele quer nos ver abençoados, Ele quer nos ver com um olhar espiritual correto, Ele quer nos ver buscando a sua presença, as coisas que Ele valoriza. Ele quer nos ver na igreja para que Ele nos instrua, para que Ele nos alimente, para que Ele nos ensine. Ele quer nos libertar das armadilhas do mundo, Ele quer nos libertar das escravidões da carne. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que Deus nos ajude. Amém? Amém. Nós vamos passar para o momento da ceia, agora nesta parte do culto, né? Só um minutinho.